Sejam bem-vindos de volta ao nosso projeto Papo Cripto. Fazia tanto tempo que a gente não fazia esse bate-papo aqui sobre as criptomoedas que eu até esqueci como que abrir uma live. Mas já vou colocar logo o tema aqui e já vou chamar o nosso convidado para falar sobre o Bitcoin e as principais, o que está acontecendo, as principais notícias aí do mercado, o que está acontecendo com o mercado cripto, que virou uma lambança, literalmente, um derramamento de sangue nesse mercado nos últimos tempos. Deixa eu fixar logo o tema aqui e vou aguardar os convidados entrarem aqui na live. Deixa eu já posicionar aqui até com a logozinha ali do Bitcoin aqui e a da Ethereum aqui. Acho que dá para vocês verem. Deixa eu ver, professor Rafael, já mandei aqui o link para eles, só aguardar eles entrarem aqui. Envie uma solicitação aí para mim, professor, por favor, que aí eu já aceito você aqui. E vamos lá, vamos sem mais delongas. Dessa vez, cliquei aqui para encerrar a live. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, vou deixar os comentários agora todos abertos para a gente poder fazer uma live bem dinâmica. E também, o professor Rafael já chamou aqui, deixa eu chamá-lo para a gente já poder entrar no tema. Mas antes de entrar propriamente no tema Bitcoin, vamos entender primeiro. Não tem como falar de Bitcoin sem a gente falar sobre economia. Professor, boa noite. Boa noite. Bem-vindo de volta aí. Ficamos aí no delay, né, na inércia aí por um tempo, mas voltamos aí com o Papo Cripto, dessa vez com um convidado de peso, né, para poder aí acalorar a nossa live, porque é um convidado bastante polêmico, né? E por polêmico, hoje a pessoa que preza por uma opinião dura, contundente, que ele acha que ali a verdade é visto como polêmico, mas na verdade é um grande conhecedor, né, do mercado. Ele assim como você, professor, é um escritor também, escreveu aquele livro Bitcoin, Red Pill, né, o renascimento moral, material e tecnológico. Inclusive é o tema aí que deu o tema da nossa live. Tá aí fixado no comentário. E aí é o Renato. Eu já vou mandar para ele aqui o link, mas por favor, dá o ar da graça aí para nós e para os nossos convidados aí que estão nos acompanhando. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Depois de um período aí de hiato, né? Muita gente deve ter pensado que a gente morreu aí junto com o mercado, afundamos, naufragamos aí em alto mar junto com o mercado cripto, mas seguimos vivos e fortes aí, tá? Para poder... Vai lendo nos comentários aí, professor, que o pessoal que talvez não se lembre, mas eu tenho um problema sério de vista, pessoal, então é com muita dificuldade para eu poder ler os comentários, eu tenho que chegar lá pertinho. Alguém perguntou aí se tem no YouTube também. Não, ainda não, mas, inclusive o Renato cobrou, né, o participante nosso aqui, o entrevistado, olha, ele já está aí. Renato, se você puder mandar a solicitação aqui para nós, por favor, já mandou, e aí nós vamos fazer uma no YouTube, já fica aí a deixa para a gente fazer vamos aproveitar a Black Friday para comprar todo o material, para fazer um negócio com bastante qualidade, pessoal, para vocês, né, com uma sonorização adequada, iluminação. Aqui é muito simples porque a gente abre um botão aqui, né, e aperta um botão e abre uma live. Só que lá no YouTube você tem que ter um equipamento um pouquinho melhor, né, uma iluminação, um set. Então, assim, a gente vai fazer o possível aqui, compensar o que a gente não tem de infraestrutura, tem de conteúdo. E o Renato acabou de entrar, olha ele aí, ó. Ô, Renato. Beleza? Muito boa noite. Espancando em alta? Oi? Espancando em alta, professor? Não entendi. Tá bom o áudio? Dá para me ouvir claramente? Tá ótimo. Só sua câmera está invertida, eu não sei como é que tá pro pessoal aí. Eu acho que o pessoal vai querer te ver. Que eu vou ter um pezinho assim, é isso? Isso. Perfeito. Porque além de te ouvir, Renato, eu acho que quem já te acompanha, eu falei aqui, né, fiz aqui um pouco do merchan, mas ninguém melhor para falar, né, da pessoa do que ela própria. Mas eu falei aqui que você, assim como o professor Rafael, temos dois escritores, né, hoje na live. O professor Rafael também é um escritor, acredito até que depois da live ele deva, né, presenteá-lo com uma de suas obras. E você escreveu... Oi? Minha honra.
E você que escreveu, A honra é a minha. honra é nossa aqui, porque é você que escreveu um dos livros que está sendo um dos mais divulgados, inclusive lá no canal do Criptomaníaco que a gente acompanha aqui do Guilherme, ele sempre deixa lá na stand dele, e eu comprei, né, o livro. É uma pena que eu comprei agora, véspera de feriado, não chegou, porque eu queria ter lido, mas para poder até comentar sobre esse livro aqui na live. Entretanto, já fica aqui um convite. Você já leu ele, professor? Já. Eu li Aí, a versão digital, né? Excelente, digital, excelente livro. Se eu ler esse livro digital... Tem grátis na internet, né? Sim, tem ele gratuito, mas eu fiz questão de comprar, porque eu gosto de folhear, eu gosto de anotar, eu gosto de rabiscar o livro. Enfim, eu ainda sou a moda antiga mesmo. Eu gosto de ter... Eu tenho aqui um livro relacionado aqui a finanças, né, que é o do Hayek, inclusive ganhou o prêmio Nobel, você já deve ter lido, né, a desestatização do dinheiro. Inclusive ele previu, né, a desestatização do dinheiro, que não era para tirar o dinheiro do Estado sem necessidade de você criar uma guerra civil, né, um confronto, e sim era o jeito de tentar tirar o dinheiro do Estado, esse monopólio, esse socialismo que a gente tem hoje da moeda, né, um socialismo monetário. E a gente vai falar muito disso, sem necessidade de um confronto direto, derramamento de sangue, e sim por uma revolução tecnológica. Então, lá em 1974, o cara já tinha essa visão, né? Então, foi preciso todo esse período, surgimento da internet, que já foi na década de 80, né? Final da década de 80, início da década de 60, pelo menos a web, né? Porque a ARPANET foi da década final de 60, mas a web mesmo começou a pegar para valer de final de 80 para 90 e 2008 que surgiu o Bitcoin. Mas entrando logo no tema aqui, Renato, eu gostaria que você se apresentasse e depois o professor Rafael, enquanto eu leio os comentários aqui, faça, né? O professor Rafael fará a primeira pergunta aí para você. A gente tem um roteiro aqui, mas a ideia é ser um bate-papo leve, né? Na medida do possível, claro que eu sei que suas opiniões são bastante contundentes, né? Não chega a ser polêmicas, muitos acham que é polêmica, mas eu acho bastante contundentes e pertinentes. Então eu gosto muito dessa sua pegada, por isso, desde já, muito agradecido por você ter aceito esse convite. A maioria das pessoas que acompanham o canal aí devem me conhecer. Meu nome é Renato, eu sou autor, como você falou, do Bitcoin Red Pill. Tá prestando? O áudio tá audível? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu já fui professor de federal, como os senhores aí, mas muitos anos atrás. Fiz carreira acadêmica completa, como já assistiu Uma Linda Mulher, que a prostituta pergunta se o cara terminou a escola e diz assim, eu fui até o fim, não é isso? Eu também fui até o fim. Eu fiz Summer School em Chicago, de bolsa, morei alguns anos na Europa estudando de bolsa, estudei na Holanda, na Itália, na Alemanha, fiz doutorado na Mackenzie, fiz vários mestrados, estudei análise econômica, fiz engenharia. Eu não sou técnico, professor de programação como os senhores, mas eu tenho alguma noção. Fiz um curso de engenharia de mais de 6.000 horas, sou engenheiro de produção civil, primeiro do Brasil no ENAD, e fiz minha carreira acadêmica na área de análise econômica e de finanças. E nos últimos 15 anos, eu trabalho como engenheiro legal, fazendo local de crime, recolhendo defunto. Ó, já estão falando aqui, o cara é brabo e tudo mais, com um currículo desse não podia ser. Escritor, sem dúvida nenhuma, o cara que escreve um livro, no mínimo, merece o nosso, a nossa confiança. É digno da gente, pelo menos, ouvir que tem muito a dizer. Né, Renato? Professor Rafael. Mais uma vez, reiterar aí meus agradecimentos ao Renato, né, o pessoal que está nos acompanhando aí. Seja bem-vindo, Renato. Tenho certeza que vai ser uma discussão aqui muito bacana, uma discussão muito profícua que vai agregar bastante. Né? A gente ficou um tempo aí, a gente mobiliza esse papo cripto aqui, Renato, desde 2020, né, professor Pedro? 2020. Mas a gente compartilha conhecimento aqui a respeito do mercado cripto. E aí eu estava falando com o professor Pedro e a gente ficou um tempo em hiato e o pessoal deve ter pensado que a gente tinha morrido aí junto com alguns criptos aí do mercado, mas não. Junto com o FTX, né? Com o FTX, com a Luna, com o que mais? Morremos junto com o FTX. Também a gente vai tentar trazer para esse diálogo aqui da live. Mas antes de chegar especificamente nesse ponto, Renato, você que falou aí, né, não é economista, mas não precisa, né, ser para falar de economia, até porque eu gostaria que você falasse justamente a importância, né, de falarmos de economia, que é uma coisa que a gente não vê, inclusive, nas escolas, não tem, né, na grade curricular, tanto acadêmica,
dos outros cursos. É claro que às vezes tem uma disciplina lá, economia, contabilidade, mas muitas vezes vem como optativa e nenhum curso, o curso passa, normalmente o curso superior de duração de 4, 5 anos, poucos alunos que fazem essa escolha, né? E quando escolhem... Oi? Exatamente. Educação básica. Educação básica. Me livre, né? Pelo menos diz que agora, a partir de 2023, vamos ver aí, teremos educação financeira. Primeiro, obviamente, seria capacitar os professores, porque são eles que vão ministrar a aula, né? E eu quero ver como que vai ficar. É um primeiro passo, mas pode ser alguma coisa para não ficar para inglês ver. A questão eu queria saber o que é o que trata a economia e qual a importância, né, da economia, até porque falar de Bitcoin e não entender de economia vai ficar um pouco difícil, né? Porque o pessoal acha que Bitcoin é simplesmente da área da ciência da computação e tem muita economia embutido, talvez até mais, né? Enfim, a ciência da computação é uma ferramenta meio, né? Foi o meio utilizado para desenvolver o Bitcoin. Mas no final, trata-se, né, de economia. E aí eu queria a sua opinião aí sobre o que é, né, economia e a importância dela, né, para a gente ter esse entendimento e para a gente estudar. Inclusive, a partir de hoje, quem está chegando agora na live. Inclusive, o Satoshi Nakamoto não tinha muita habilidade em programação. Fica claro, até pela linguagem de programação utilizada, pelo estilo de escrita e tal, que ele não era um programador profissional. A principal habilidade para você entender o Bitcoin não é você entender programação, não é você entender TI. A principal habilidade para você entender o Bitcoin é você entender os incentivos, os sistemas de incentivos. A economia é a ciência que estuda as opções em relação à escassez. Como você lida com a escassez? Na verdade, eu não sou economista de formação, mas eu sou mestre em Direito Econômico, que é a parte de Direito que rege a regulação da economia, e sou mestre em Direito e Economia. A análise econômica do direito é uma disciplina também transdisciplinar, que estuda quais são as consequências legais, as consequências econômicas de decisões legais, seja um contrato, uma decisão judicial ou uma lei. É por isso que, para mim, é muito claro quais são as estruturas de governança que são sustentáveis e as que não são. É por isso que, para mim, foi intuitivo ver que essas shitcoins todas aí, essas merda, FTT, BNB, Ethereum, tipo assim, são coisas feitas com desalinhamento de incentivos. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando alguém controla uma coisa que não é dele, ele vai tratar como se fosse dele. E aí vai haver a corrupção. É por isso que o governo é a coisa mais corrupta que tem, porque não tem dono. E além de não ter dono, o cara sabe que vai sair dentro de pouco tempo, então ele tem que roubar rápido, não é isso? É por isso que Roupa, por exemplo, defendia a monarquia. Pelo menos o monarca ia ter mais paciência para roubar mais numa estratégia de mais longo prazo. Não precisava destruir o negócio em 4 anos, né? Como as democracias fazem, né? Então, a grande questão da economia é essa. A economia é todo estudo de como é que você lida com bens escassos. Inclusive, bens escassos não são só bens econômicos, não são só bens financeiros, certo? Tem bens monetários, de moeda, tem bens financeiros que podem ser financializados e tem os bens econômicos, que é a categoria ampla. Qual mulher você vai casar? Você vai ter um amante? Você vai cheirar cocaína? Isso são opções econômicas, não é isso? Você vai ter uma experiência com travesti? Você vai pagar para ser sodomizado? Todas essas são experiências econômicas, não é isso? Não precisa envolver dinheiro. Basta você envolver recursos limitados, escassos, como seu tempo, não é isso? Como sua saúde, seu tempo de vida. Se você está aqui agora batendo papo comigo, você está renunciando a todas as outras alternativas do mundo. Você podia estar na cama fazendo amorzinho com centenas de pessoas pagando ou sem pagar, né? Você podia estar fazendo uma refeição, dormindo, fazendo qualquer outra coisa. Mas de todas as opções da humanidade, você escolheu estar aqui nesse momento. E ao mesmo tempo você renunciou a tudo mais, né? Então todas as escolhas são renúncias na economia, né? Sim, eu entendo seu ponto de vista, que você está batendo muito na tecla de talvez seja um dos maiores princípios, né, econômicos, que é a escassez. Né? Tem outros princípios que regem a economia, né, mas a escassez, inclusive vamos falar da escassez, como que o Bitcoin o objeto de estudo da economia é o estudo de bens escassos. É como é que você lida com a escassez. No mundo da economia da abundância, as nossas leis econômicas não se aplicariam. No mundo que tivesse recursos infinitos, não existiria curva de oferta e demanda, nada disso. Em todos os nossos pressupostos, tanto na economia neoclássica, quanto na economia clássica, economia austríaca, é bens escassos, não é isso? Sem dúvida. O problema da economia é o problema da escassez. O quê?
Eu ia falar que o dinheiro hoje praticamente não tem, né? Não tem escassez, é praticamente infinito. Só tem moeda. a única, exatamente, a moeda, né? Que na verdade não é dinheiro, é moeda, é diferente, né? O ouro é dinheiro, mas a moeda não, essa moeda é de mentira, né? Ela é praticamente infinita porque ela só não chega a ser infinita porque se o governo imprimir de maneira infinita, vai fazer igual aconteceu na Venezuela, né? Então chega um ponto que o povo perde a confiança, fala, não quero isso mais não, isso não serve mais para nada não, né? Então realmente joga para lá. Mas realmente você bateu numa tecla aí crucial, acredito que isso esclareceu o pessoal saber, ou seja, por isso que você falou até, dá exemplos bem contextualizados, né, e tal, de mulher, enfim, tá fazendo um lanche, alguma coisa, você pode ver que a coisa que é mais escassa, por exemplo, é o que mais dá valor. Né? Se você tem ali uma coisa que ninguém mais tem, provavelmente você vai ter muito valor, você vai atribuir muito mais valor àquilo, né? Por causa dessa questão de escassez. Seja ela em qualquer exemplo desse aí que você muito bem disse. Professor Rafael, tiver algum comentário aí, quiser já emendar outra pergunta que tem a ver justamente com moeda, né? Que a gente acabou de falar. Sim, aí eu queria trazer para a discussão, eu estou olhando até inclusive para ele aqui agora, uma figura que tem no seu livro, Renato, em que você coloca o quebra-cabeça, né, em vários protocolos encaixados uns nos outros, né, como TCP e IP, né, que são protocolos essenciais para o funcionamento da internet, das redes de computadores, SMTP, HTTP e por aí vai, e tem um Bitcoin encaixado ali, né, como um protocolo, Money Transfer Protocol. Eu queria que você trouxesse para a gente, já que a gente está falando de Bitcoin, né, uma conceituação bem simples de Bitcoin, né, para o pessoal compreender, o pessoal que não sabe ainda o que é Bitcoin, porque tem muita gente, eu tenho certeza, talvez não aqui nos acompanhando, mas existe muita gente ainda que compra satoshis, né, compra Bitcoin sem saber qual o valor, né, acima do preço, né, assim, sem falar no preço, que é algo que oscila ainda bastante no mercado, mas o pessoal compra, adquire satoshi sem conhecer o valor por trás do Bitcoin, né? Qual que é o valor disso? Né? Eu já vi muita gente falando, inclusive, como é que eu vou confiar em uma coisa que é incorpórea, que não existe fisicamente, né? Comparando isso com a moeda, a pessoa fazendo uma comparação ali. Mas as ações são incorpóreas. As ações não existem mais fisicamente, 97% dos reais não existem mais fisicamente. Exatamente. Fudeu. Exatamente. 95% do ouro negociado não existe mais fisicamente. Fudeu, você não pode confiar em nada. Existe fisicamente a República? Existe fisicamente o Estado de Minas Gerais? É só na cabeça das pessoas, não é isso que existe o Estado de Minas Gerais? Mas, voltando, o que é Bitcoin? História com H maiúsculo é disciplina. História com H minúsculos é um conto, não é isso? Direito com D maiúsculo é disciplina, é o conjunto de normas, né? Esse direito com D minúsculo é a faculdade legal. Bitcoin com B minúsculo é a unidade nativa, do sistema que chama Bitcoin com letra maiúscula. O Bitcoin com letra maiúscula pode se referir a um software que roda o Bitcoin Client, ou ao sistema de consenso que existe que permite que esses Bitcoins que essas plataformas rodem. O Bitcoin com B maiúsculo é um sistema de consenso. Como é que eu posso confiar? Ora, você vai rodar o seu nó e quem não concordar com você vai ser uma outra moeda que não vai ser a sua. O Bitcoin não é uma democracia. A democracia escolheu Jesus ou Barrabás. Vox Populi, Vox Diaboli, né? Isso tem inclusive em Samuel. Deus diz, escolha um rei. Se na hora que você clamar por misericórdia, eu não vou lhe ouvir, porque você pediu por um ditador, não é isso? Não tem isso em Samuel? Então, nós não vamos pedir por um rei. Nós vamos assumir nossa própria responsabilidade e rodar um nó em casa. E você nunca mais vai ter que confiar em ninguém. E se algum outro nó não coincidir com o seu, isso chama hard fork. Você agora tem duas moedas e você pode financeiramente escolher de que lado você vai ficar. Se você escolher certo, você vai ganhar dinheiro. Se você escolher errado, você vai perder dinheiro, não é isso? Skin on the game completo. Completo alinhamento de propriedade e controle, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, trazendo também uma definição bem sucinta para o pessoal e fazendo alusão ao que você coloca aí no seu excelente livro e o que está lá também no white paper do Bitcoin. Então, a gente pode definir o Bitcoin como um sistema de pagamento eletrônico ponto a ponto. Não é isso? O pagamento ele é só uma das 4 funções essenciais do sistema. O Bitcoin é um sistema de consenso. Ele pode ser utilizado para pagamentos. Ele pode ser utilizado para reserva de valor. Ele pode ser utilizado para comunicação incensurável. E ele pode ser utilizado para registros públicos perpétuos.
Você pode chegar lá e comer alguém, você quer registrar. Comi não sei quem, tal dia, tal hora, assim, assim. Não sei quem é viado. Meu filho nasceu em tal lugar, assim, assim. Eu não sei, vocês são mineiros mesmo? Vocês são daí de Minas? Minas, isso. Até bom se perguntar, são aqui no extremo norte de Minas, onde as informações demoram para chegar, porque normalmente nessas cidades interioranas, né, passa primeiro pelas capitais, depois vem para as cidades do interior. Mas graças a Deus, aqui a gente está cada vez mais. A tecnologia informática não tem fronteiras, né, geográficas, então a gente colocou mais esse tema aqui e a galera tem, né, ganhado vários adeptos. Inclusive já fizemos eventos com mais de 300 pessoas em auditório, muito legal. E a live, né, desse nível aqui com pessoas do seu calibre cada vez mais soma aqui para a nossa região. Então agradeço demais aí pelas contribuições que vocês sempre dão para nós aqui. O sistema cartorial na Bahia é muito corrupto. No passado, quando você queria até registrar uma criança, você registrava em 3 ou 4 cartórios para garantir, porque era costume tocar fogo em cartório. Isso também devia ser assim aí, uns 60, 70 anos atrás. Se eu quiser registrar um contrato com você, que eu tenho certeza que não vai ter um tabelião que vai dar fim, que vai... A maneira mais eficaz é colocar isso na blockchain. Informações que eu quero que sejam públicas para sempre, vão ficar registradas em dezenas de milhares de computadores eternamente. Isso custa dinheiro. E para você pagar isso, você tem que pagar com o token de uso do sistema, que é o Bitcoin com letra minúscula. O Bitcoin é um sistema de pagamento, o Bitcoin é um sistema de manutenção de saldo e reserva de valor. O Bitcoin é um sistema de comunicação incensurável. E o Bitcoin é um sistema de registros públicos eternos, perpétuos. Isso. Essas são as 4 funções inerentes do sistema. Assim como o TCP/IP, houveram muitas camadas acima, o Bitcoin também tem. O Bitcoin tem Lightning, o Bitcoin tem Liquid, e vão ter dezenas ou centenas de sidechains no futuro especializadas com finalidades específicas e que, inclusive, vão permitir, como hoje em dia a Lightning permite, que você monetize rodando nó em POS, se você gostar tanto de POS. Viu? Sim. O Renato, deixa eu só encaixar uma outra pergunta, já que a gente falou aí dessa característica peer-to-peer. Você acha que essa perda de credibilidade de várias corretoras, né, e esse furacão que está atingindo aí essas corretoras, pode, de alguma forma, né, pegando aí aquele ditado, né, que há males que vem para bens, acelerar, de alguma forma, essa adoção peer-to-peer do Bitcoin? Porque a gente sabe que muita gente hoje ainda utiliza corretora para poder adquirir Bitcoin, inclusive, infelizmente, deixa a sua custódia, delega a sua custódia para terceiros, né? Deixa lá na corretora e, consequentemente, não tem a posse do seu satoshis, né? Do seu Bitcoin. Você acha que isso que a gente está presenciando no mercado cripto, isso pode, de alguma forma, contribuir para acelerar, e movimentos regulatórios também, pode, de alguma forma, contribuir para acelerar esse movimento peer-to-peer? Professor, esse caso da FTX, mais de 5 milhões de famílias pagaram para ser sodomizados. Eles pagaram para receber uma lição bienal pela dor, não é isso? Essas pessoas perderam muito dinheiro, há muitas pessoas que perderam milhões, não é isso? Muitas pessoas perderam milhões e não vão ver um centavo disso. Eles não vão receber nem 1% desse dinheiro, nem em 5 anos vão receber porra nenhuma. Porque, inclusive, o Sam lá é do esquema. A mulher do Sam, a concubina lá, do mentor do dono da CVM de lá. Ele é filho das pessoas que criaram a campanha de Biden. A campanha de Biden foi criada para... A FTX foi criada para financiar a campanha de Biden. A FTX foi instrumento de financiamento da Ucrânia, foi instrumento de tirar dinheiro da corrupção da Ucrânia e financiar a campanha democrata. Ele prometia na próxima campanha doar $1 bilhão para as campanhas democratas, são os petistas de lá, né? Inclusive a destruição da FTX foi mais uma de dezenas de demonstrações de força que a China fez nessa época da campanha do midterm. Eu não sei se vocês viram o vídeo de ontem do Xi Jinping chamando o cara na chincha lá, como é o nome do filho de Fidel, o cara com um palmo mais, o cara musculoso em forma, com 30 centímetros mais. O Xi Jinping fala, sem alterar a voz, fala baixinho: se você fuleirou comigo, você não foi homem comigo, você quebrou a minha confiança e tal. O cara começa a falar, tipo o poderoso chefão mesmo, e o cara sai que não consegue andar, parece que vai se cagar no banheiro, né? Vocês viram esse vídeo que eu tô falando do cara do Canadá? O cara, rapaz, aquilo é uma lição de masculinidade da porra, o cara gordinho, baixinho, ele não é tão baixo, né? Mas em relação a Trudeau, que é grande, o cara fala assim: o que você fez, homem não faz. Tipo, frases curtas assim, mas que o cara entendeu o que ele tava dizendo, não é isso ou não? O cara sai que ele não consegue nem andar, mas vai cagar de tão emocionalmente alterado que 2 ou 3 frases do chinês botaram ele. É isso. A China
fez isso como uma das dezenas de demonstrações de força que ela fez essa semana. E não foi uma demonstração de força para fuder os Estados Unidos. É para fuder quem é o dono hoje dos Estados Unidos, que é o Partido Democrata, não é isso? Quem destruiu eles foi o criador deles, o CZ, né? Como o professor Olavo explicou várias vezes, há 3 projetos hegemônicos de poder que ora colaboram e ora se sabotam. Se o projeto hegemônico, por exemplo, islâmico, tivesse ajudado os Estados Unidos, a guerra tinha acabado na Rússia. O Biden pediu lá pro Sheik, o Mohammed, como é o nome lá do Mohammed, lá da Arábia Saudita, reduzir a produção em 20%, que eliminava a Rússia em 60 dias, não é isso? O que ele fez? Ele aumentou a produção em 20%, ele reduziu em 30%, não é isso? Então, são grupos de poder que ora colaboram, como o CZ colaborou, sendo anjo da FTX, e ora se sabotam, como o próprio CZ destruiu o que ele criou, não é isso? A resposta é sim. O número de venda de hardware wallets aumentou em 300% na última semana. Eu recebi em minha casa mais de 15 pessoas nos últimos 30 dias, e a maioria das pessoas querendo fazer saques, fazendo saques da BlockFi, que declarou falência hoje, querendo fazer saque de FTX, Crypto.com. Hoje, por exemplo, na hora que a Gemini, dos irmãos Winklevoss, que inclusive criaram a BlockFi, foram os criadores verdadeiros do Facebook, eles, por problema técnico, saíram do ar 2, 3 horas, foi um desespero, o preço caiu. As pessoas estão com a emoção à flor da pele. A questão é que o ciclo do Bitcoin é de 4 anos. Cada vez ele cai menos que nos ciclos anteriores. Já a 4ª vez que o Bitcoin cai, mais de 75%. Talvez caia mais. Só que ele caiu 93, depois ele caiu 91, depois ele caiu 87, depois ele caiu 83. Talvez agora na 5ª onda ele caia, sei lá, 80 ou 79, né? A tendência é que ele suba menos percentualmente e caia menos percentualmente. Porque qualquer ativo financeiro, quanto maior o volume, menor a variação, como o mar. As ondas, não é isso? Como é que é um tsunami? Uma energia enorme, ela é uma onda pequenininha no mar de grande profundidade, mas quando ele chega perto da Terra, a onda aumenta, não é isso? Quanto maior a profundidade, menores as ondas, não é isso? Questão física. Sim. Agora você colocou uma questão aí, só para poder pegar o gancho. Meu medo era justamente, vocês já entraram na parte bem mais técnica, né? Protocolo TCP/IP, protocolo, enfim, de redes, né? Que às vezes não sei como é que tá o pessoal aqui que nos acompanha. O Renato é um fenômeno, trouxe para cá quase 100 pessoas para a live. Isso é muito bom, mas então, como tem tá pegando fogo aqui no chat, eu acredito que as pessoas estão acompanhando, mas só para poder o pessoal que nos acompanha aqui, porque eu acredito que nós ainda estamos, me corrija se eu estiver errado, ou então, na verdade, na sua opinião, que nós ainda estamos como adotantes iniciais. Você que parece ser um Bitcoin maximalista, até porque, né, deu referências às outras, tudo abaixo de Bitcoin ser shitcoin, né? E, sinceramente, fica até difícil discordar de você, mesmo o que mais defende, por exemplo, projetos que aparentemente eram promissores, como o Ethereum, como o Ada Cardano e tudo mais, que inclusive já trouxe representantes aqui, embaixadores, mas parece que realmente tokens desse tipo, enriquecem mais. É claro que enriqueceria mais os donos. Tem gravação de conversa de 5 fundadores explicando como eles fraudaram o pré-mine. 80% dos Ethereums pertence à galera que fraudou o pré-mine, que foram os fundadores, e 80% do fluxo de caixa eterno do Ethereum vai ser deles, que são os caras que rodam nó no POS. Tipo assim, o Ethereum tem dono. Foi o que a gente estava conversando. Se você tiver Ethereum e você não for um desses donos, o Ethereum vai ser administrado para defender o interesse deles e dos amigos deles, que já fizeram 5 rollbacks. Tipo assim, se na hora que acontecer qualquer coisa que não for do interesse dele e dos amigos deles, eles vão desfazer a transação e você vai ser minoria, não é isso? Eles vão sempre administrar para o interesse deles. Você não tem como ganhar aí no trade de alguém que determina o preço do ativo, que tem mais volume que você, que tem mais informação que você, que tem mais velocidade de transação que você. Todas as vezes que o Ethereum estava no topo, o Vitalik vendeu. Todas as vezes que o Ethereum estava no fundo, ele comprou. Por quê? Porque ele sabe quando é o tubo e o topo. Se você tentar disputar com ele, você vai sempre perder, não é isso? Sem dúvida. Inclusive vendeu agora recentemente, né? Vendeu agora recentemente, então dá para o mercado acompanhar. O problema é que quando vende, ele já, na verdade, já deve ter vendido há muito tempo atrás, já deve ter comprado de novo. Porque, como você falou, tem, sem dúvida nenhuma, que como se trata de uma empresa, inclusive quando, né, foi até o Caio Vicentino, que é um dos grandes estudiosos, né, da rede Ethereum e tudo mais, ganhou dinheiro também muito com a rede, na rede, né? Então, fazendo trade ou vendendo NFTs, enfim. Ele realmente tem um conhecimento da rede, DeFi, né? Começou lá realmente, a rede do Bitcoin ainda, né? Não permite DeFi, tem estudos e tudo mais, está trabalhando com isso, foco no Bitcoin. Oi? O Bitcoin não é um smart contract?
Qual a definição de smart contract? O smart contract é um contrato automatizado. A distribuição, você paga a FII a quem no Bitcoin? Quem recebe o subsídio de FIIs não é smart contract? Recebe Quando, por subsídio exemplo, o quê? Recebe subsídio de? Quando você paga uma FII, você já fez uma transação no Bitcoin, você não pagou uma FII, você não pagou uma tarifa para a sua transação ser o gás lá no Ethereum. Quando você paga uma FII no Bitcoin, você paga a FII a quem? Sim, provavelmente foi um contrato, né? Não. Você paga a FII para um sistema automatizado. Você não sabe nem quem vai receber, não é isso? Ele vai para o bloco, sua transação vai para o bloco, e ninguém sabe quem vai transacionar, não é isso? Aquilo ali é um smart contract. O criador do conceito de smart contract é o Nick Szabo. O Bitcoin tem vários... Quando eu faço uma transação multisig, é um contrato inteligente. Por exemplo, quando eu faço uma time lock, eu faço isso é um contrato. É uma transação com termos contratuais, não é isso? Quando eu faço um time lock, eu envio uma transação para você, mas que você só pode tocar depois de X blocos. Isso é um contrato, não é isso? E é um contrato que não depende das partes para o enforcement. O enforcement é feito automaticamente, de maneira automatizada e digital. Isso é um smart contract. O Bitcoin com B maiúsculo é um smart contract. É um sistema de consenso que roda dentro de um smart contract. O conceito de smart contract foi criado no Bitcoin. Esses tokens ERC20, ERC223 são formas de dar golpe. 95% desses tokens, eles têm comunicabilidade e enganar o otário, não é isso? Dizer, não, você vai investir nessa nova moeda e tal. Inclusive, o uso do Ethereum hoje já está muito abaixo, já se provou que o Ethereum, a maioria das pessoas, inclusive nem o Vitalik não roda o nó, os nós são rodados em sistemas totalmente centralizados, a JP Morgan, que era o dono do Ethereum desde o início, o sistema da Infura tem dono, todo o sistema, a infraestrutura básica dele, chega um oficial de justiça lá e fecha e faz o que o governo mandar. E já existem outras moedas que fazem 100 vezes mais barato, já se provou que a maioria do volume lá é falso, e se você considerar o volume verdadeiro, até sistemas muito mais centralizados, que são muito mais baratos, tem muito mais uso, como o da Binance do chinês, não é isso? Como é o nome lá do BSC, não é isso? Não tem a Avalanche? Porra, a Avalanche é 60 vezes mais barato, faz igual o Ethereum, não é isso? Tem tempo que eu não vejo o Avax, né, a Avalanche. Eu quero também um protocolo promissor, mas só queria voltar nessa parte do Smart Contract, porque realmente você falou uma coisa interessante. Eu concordo com você quando você diz que realmente é um Smart Contract, porque só para ficar claro para o pessoal aqui que nos acompanha, o que é um Smart Contract? É um contrato inteligente. É um software, é um programa de computador já pré-programado que ele vai exigir uma entrada e de acordo com a entrada que você der, ele vai ter lá uma condicional, né? Como é um programa de computador, ele vai falar, ó, se você deu essa entrada, faça X. Se não, se a entrada for diferente, não faça nada ou faça Y. Perfeito. E aí... O negócio é o seguinte, contratos automatizados existem há 1000 anos. O Caminho de Santiago, sim. há 800 anos atrás, tinha um aviso ali, pegue e deixe X moedas, não é isso? Alguém pega a comida, a bebida que está ali e deixava a moeda. Esse é um contrato automatizado. No Japão, se viajava muito também na época do imperador, dos daimyos, há 1000 anos, tem pessoas que tinham um comércio na beira da estrada, deixavam uma placa com o valor da coisa. Se o cara roubasse é porque ele estava com fome, e se ele fosse um cara honesto, ele ia deixar a moeda na caixinha ali, não é isso? Isso é um contrato automatizado. Só que o Smart Contract é um contrato automatizado, como o senhor falou, através de programação. Sim. Há 200 anos atrás, existiam contratos automatizados mecânicos, não elétricos. Por exemplo, no Velho Oeste, em 1860, 1850, quase 200 anos atrás, você botava uma moedinha e tocava, e dava corda e soltava a música, o piano se tocava. Não sei se já deve ter visto isso em filme de faroeste, não é isso? Do piano que se toca sozinho, que você dá corda, bota a moedinha. Aquele sistema totalmente mecânico, não tinha porra nenhuma elétrica. E era um contrato automatizado mecânico. Você quer ver um outro exemplo de contrato automatizado mecânico? Uma vending machine, uma máquina que você bota a moeda e sai chiclete. Tem alguma coisa elétrica ali? Sim. Tem uma coisa elétrica ali? O quê? Não. É um contrato automático. E computadores mecânicos também são possíveis. O primeiro computador concebido foi o computador de Leibniz, que seria bolas mecânicas, não é isso ou não? Você ia programar a bolota de Leibniz, não é isso ou não? O primeiro computador concebido foi o computador mecânico de Leibniz, não foi o computador de Nash, foi por séculos antes, não é isso? Então, isso foi avançando. E na hora que se tornou... O quê? O abaco de Babbage mesmo, né, que é considerado a primeira calculadora e o primeiro computador, é tudo mecânico, não tem nada de... Mas eu me refiro, quando eu falei, na verdade, dos contratos inteligentes, que o contrato inteligente também, para deixar claro, senão o pessoal vai confundir contrato inteligente com DeFi. Não é nada disso. É que DeFi usa contratos inteligentes. Mas um NFTs, por exemplo, que você com certeza chamaria de shitcoin, realmente, quando lançou os NFTs, eu olhei com muita desconfiança,
né? Esse negócio eu nunca entendi muito bem e é algo que a Os gente não... NFTs são mais antigos que o Ethereum. Já existia Oi? NFT muito antes do Ethereum. Existiam NFTs em um sistema chamado Counterparty. O Counterparty, inclusive, era uma moeda honesta, porque para criar Counterparties, eles queimaram bitcoins, eles queimaram 140 mil bitcoins. Para você ter Counterparty, você precisava destruir Bitcoin. Essa foi uma moeda, destruir, botar num endereço que ninguém nunca ia ter como sacar. Endereço E valeu a pena? Counterparty já tinha a ideia das Colored Coins. NFTs são Colored Coins, esse conceito existe, porra, há mais de 10 anos. Isso não há nada de novo nisso. Isso foi discutido, porra, em 2011, 2012. Inclusive, a ideia de ter tokens fungíveis e não fungíveis, ela é muito antiga e vai continuar existindo. A questão é que... A questão é que... Fungibilidade realmente já é há muito tempo, né? Eu digo é porque o conceito, né, de não fungível, fungibilidade e não fungível, já tem da própria natureza. Só que eu me refiro a questão dos que a gente, né, inclusive, a gente olhava com um olhar especial, por exemplo, para a rede Ethereum, por causa não é nem só por causa dos smart contracts, que ela foi baseada todinha, né, na questão do smart contract, mas o que pegou mesmo foi o DeFi, a possibilidade de ter finanças descentralizadas, que no final de contas não é tão descentralizada assim. Oi? BISC não é DeFi? BISC é DeFi ou é CeFi? BISC. Pois é. É DeFi ou não é? Tá mais para o sistema DeFi de colateral? Agora a gente percebe que está mais para CeFi, por quê? Por causa disso aí que você disse, muito bem. Mudou os fundamentos da rede, que antigamente o Ethereum era minerado, né? E hoje ele é o quê? A BISC, a corretora BISC. A corretora BISC não toca no Bitcoin de ninguém, não é isso? A BISC da internet, é um exemplo de uma corretora. Ela é um DeFi de Bitcoin, por exemplo. É uma corretora que intermedia colaterais sem tocar no dinheiro de ninguém e recebe o percentual das transações. Esse é um exemplo de DeFi no Bitcoin. Por exemplo, além do pagamento de FII ser um contrato de DeFi, além do recebimento da FII, além do recebimento da negócio, além do... Todos esses são exemplos de contratos inteligentes. Uma multisig é um contrato inteligente. Uma transação que você só pode sacar em não sei quantos blocos é um contrato inteligente. É uma transação com termo, isso é um contrato. É isso. A questão é o nível de complexidade dos contratos. O nível de complexidade dos contratos é maior no Ethereum, mas eles só foram utilizados até hoje para golpe. A única iniciativa real do Ethereum de fazer alguma coisa útil para a comunidade, que era o MakerDAO, que é inclusive o que o brother seu se envolveu, ganhou muito dinheiro, foi contaminado na hora que você botou ali dentro stables bancárias. Você formalizou, inclusive, aplicações em bancos, acabou qualquer utilidade potencial que o MakerDAO tivesse para a comunidade. Porque você está colateralizando suas obrigações sem juros, porque ele cria DAI, depositando qualquer stable bancária cocô lá, pagando 0 de juro. A maioria, inclusive, dos DAI são colateralizados em stable bancária que não vale porra nenhuma. A qualquer hora, uma canetada de um oficial de justiça aquilo vale 0. Certo? E o controle é total do Estado. Tanto porque o JP Morgan controla a infraestrutura do Ethereum, quanto porque o MakerDAO agora tem investimentos no Legacy. O MakerDAO foi uma ideia do caralho. A questão é que hoje, no Ethereum, você gasta umas taxas altíssimas, demora pra caramba, você não tem nenhuma segurança jurídica, nenhuma segurança alinhamento de interesses, e a mesma coisa que foi feita no MakerDAO, se for feito centralizado, vai ser 50 ou 100 vezes mais barato e 50 ou 100 vezes mais rápido e mais seguro. Né? Sim. E se você não usar stable bancário, é 1000 vezes mais seguro do colateral prestar. O Bitcoin é o colateral supremo. Porque você pode depositar na mão de alguém e provar publicamente se ele mover. O ouro, se eu lhe emprestar. Eu não tenho como provar que você gastou o ouro que eu lhe emprestei, não é isso? Eu posso fazer um contrato com você que você nunca movimente o ouro, não é isso? Mas se você tiver movimentar, eu não vou saber. Se você movimentar o Bitcoin, eu posso entrar com ação judicial contra você de enfiar o depósito, de estelionato, não é isso? Isso não acontece com o problema de você utilizar como colateral stables bancárias, como o MakerDAO faz, é o mesmo problema da Luna. Você não pode fazer um mercado descentralizado que gera sintéticos baseado na sua capacidade de gerar chamada de imagem, se o seu bem subjacente, o bem que vai ser liquidado, pode virar pó a qualquer momento. Você não tem como fazer chamada de imagem. Todo mundo vai sair no prejuízo, vai ter colapso. Na hora que qualquer uma dessas stables bancárias, que eles aceitam o depósito lá, for proibido, ou forem desfeitas as transações, ou o oficial de justiça proibir que aconteça, ou por qualquer motivo, como aconteceu com o ST, despencar de valor, o MakerDAO colapsa. Sem contar com o risco da plataforma, sem contar com o risco do contrato, sem contar com diversos riscos, não é isso? Estou falando especificamente com eles aceitarem stables bancárias. Isso apodreceu o MakerDAO.
Sim, e aí você entrou numa questão que eu ia passar aqui para o professor Rafael, que o quão que é perigoso em um mercado cripto em baixa, fica evidente o quão esses outros projetos, né, que você não tem controle total, porque realmente todos que você falou, tem como alguém, por exemplo, tentar contra-argumentar, falar, por exemplo, mas a comunidade, porque aí você tem que acreditar na comunidade, né? Você tem que estar junto ali, mas realmente não tem como você argumentar que existe informação privilegiada, quem está ali dentro do projeto, que realmente a JP Morgan hoje tem uma das maiores, né, quantidades de Ethereum, não sei se é a empresa que mais tem Ethereum, com certeza deve ser a própria Fundação Ethereum, mas a JP Morgan também está ali em parceria. Enfim, não tem como competir com esses gigantes. Entretanto, eu queria saber, professor Rafael, se você gostaria de ainda, para poder finalizar pelo menos essa parte da live em termos de outros projetos que não seja o Bitcoin, se tem algum, né? Porque eu nunca entendi realmente, por exemplo, para que servia o token da Luna, de fato, onde é que estava o valor do token da Luna, onde é que estava o valor do FTT que o próprio CZ, né, que era um grande empresário, fundador da Binance, ele pegou a maioria, não foi por dinheiro vivo, foi os tokens da própria FTT, né? O que dá valor a esses tokens, professor? E aí depois, Renato. O que dá valor o que dá valor a shitcoins? No caso, a shitcoin, né? Mas todo mundo não achava que era shitcoin. Ninguém estava prevendo que a terceira maior corretora de cripto do período, inclusive, grandes influenciadores indicavam por lá, era shitcoin. Muitos desses tokens aí subiram no momento de mercado absolutamente ensandecido, né? De injeção massiva de dinheiro, onde praticamente qualquer porcaria subia. Né? A gente viu aí um monte de porcaria como Shiba, né? E aquela do Finance lá, como é que é o nome? Real. Enfim, assim, pessoal, de maneira bem sintetizada, né? Assim, vai alocar dinheiro nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de... Vou chamar até muitos deles de pirâmide. Tem em mente, né, o risco que você está correndo. E, assim, para mim, isso serve como um trade, né? Para você poder fazer dinheiro ali rápido e depois aumentar o seu capital ali em dólar para depois reverter em Bitcoin. Mas, enfim, eu queria mudar um pouco a chave da discussão, Renato, trazer outros tópicos aqui, falar, por exemplo, a questão de lastro. Por que eu vou trazer essa discussão aqui? Porque eu vejo muita gente criticando o Bitcoin, né? Muita gente, obviamente, o pessoal que não... que no mínimo aí tem um conhecimento, para ser eufemista, né? Um conhecimento parco aí sobre o assunto, dizendo que o Bitcoin não tem lastro. Né? A gente já viu muita gente aí na grande mídia trazendo essa discussão. Né? Assim, como se a moeda fiduciária tivesse um lastro robusto, né? Como se confiança aí em bancos centrais, em políticos, fosse um lastro robusto. Então, assim, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa discussão sobre essa questão do Bitcoin tem 5 lastros. O Bitcoin tem 5 lastros, dependendo da acepção da palavra que seja adotada. Mas respondendo a questão do professor anterior, responde em 30 segundos. Basta você ver o market cap e o volume diário da FTT, que você entende de onde veio o valor dela. Ele emitiu bilhões de tokens e ele mesmo negociava algumas milhares de tokens por dia e rodava a maioria. Eu vou simplificar. Eu vou criar a Renato Coin, não é isso? A Sodomization Coin. A Sodomization Coin tem uma emissão de 50 trilhões de moedas. E eu só vendo 10 mil. E eu compro elas a qualquer valor abaixo de R$1. Então elas têm um valor de pelo menos R$1, não é isso? Eu compro, se cair abaixo de R$1, eu compro, não é isso? Se eu emitir 50 trilhões de Sodomization Coin, qual é o meu patrimônio? Qual o valor de mercado da Sodomization Coin? R$1 por unidade, não é isso? Uhum. Então, se com 10 mil, eu tenho 50 trilhões. Qual é o meu patrimônio pessoal? 50 trilhões. Eu sou o cara mais rico da história da humanidade, não é isso? Foi isso que ele fez. Ou seja, é um dinheiro que não existe, que era virtual. Não, eu compro o token por R$10 mil. Com R$10 mil, eu provei publicamente que eu sou o homem mais rico da história da humanidade, não é isso? Uhum. Foi fácil de demonstrar isso? Em 30 segundos, não é isso? Mas voltando para outra questão, foi isso que ele fez. A liquidez do ativo,
Não tinha nenhuma relação, nem próxima, com a liquidez diária. E por isso que o chinês se irritou e não tinha como desovar aquela desgraça. Porque ele tinha ele tinha um market cap de dezenas de bilhões e tinha um negócio diário de 5, 10 milhões, porra. Era um negócio de 4 ordens de grandeza de diferença, não é isso? Pois é, mas do jeito que você falou, você está induzindo, por exemplo, isso não vale nada. Você deu o exemplo, ou seja, será que a comunidade nunca caiu abaixo de R$1? Como é que ela não vale nada? A Sodomization Coin não vale nada? Ela nunca caiu abaixo de R$1. 5 bilhões você está criando dinheiro do nada. Então não é só porque... 4 milhões, como é que eu falei? Trilhões? O quê? Como? Sim. Foi exatamente o que ele fez. Inclusive ele falou isso na televisão, que ele imprimia a porra e tinha gente que aceitava e criava dinheiro. Agora, isso, por que a Sodomization Coin a humanidade já ficou com o QI? Diminuímos o QI porque como que você aceita algo igual a questão da Luna? Da onde vinha o valor da Luna? Porque você falou aí da Ethereum, de onde é que vem da Ethereum, de onde é que vem da BNB? O mercado, tudo golpe. Tudo golpe. Né? Assim, tudo golpe. O BNB originalmente. O BNB originalmente. No momento de... o entusiasmo, o excesso de autoconfiança é um péssimo conselheiro. Tanto é que o clichê, né, e não é clichê é porque funciona, assim, é no momento de depressão, né, no momento de tristeza, de introspecção, que você faz geralmente as melhores aquisições do mercado, não é à toa. No momento que o mercado está lá com os ânimos inflados e totalmente emocional, você adquire qualquer... tem um que colocou bem aqui, falou, tudo abaixo de Bitcoin, tem Bitcoin e o resto. Tudo abaixo de Bitcoin é shitcoin. O grande argumento de Saylor é o seguinte, o grande argumento do Michael Saylor é o seguinte, que o Bitcoin não é uma opção financeira, ele é uma solução de engenharia. Quando você tem um problema de engenharia, você não tem diversificação, there's no second best. Você não vai botar um motor que não seja o melhor, você não vai colocar uma roda que não seja melhor, você vai adotar o melhor e acabou. E o segundo argumento do Saylor é que o Ethereum, a FTT, a BNB, são títulos mobiliários ilegais. Isso significa que o governo americano vai lá e prende todo mundo na hora que quiser, porque as pessoas pagaram por isso. E ninguém pagou pelo Bitcoin. As pessoas produziram Bitcoin com a própria energia elétrica. Ninguém nunca pagou Bitcoin originalmente a ninguém. Então ele não é um título imobiliário, ele não é um título legal, você não cometeu nenhum crime contra a economia imobiliária. A promessa da FTT era a recompra, como o BNB. O BNB foi criado como a FTT para você pagar taxas com desconto de uma empresa. Só que se essa empresa existir, esse token deixa de ter valor. A mesma coisa com a Luna. O token da Luna existia para pagar tarifas no sistema da Luna. Na hora que a Luna deixou de existir, a porra deixou de ter valor, não é isso? O problema é que a Luna utilizava esse token para circular um sistema de pirâmide, que chegou a remunerar 30% ao ano em dólar. Tem como ele tirar esse 30%? Não tem. Então é uma pirâmide, como eu falei lá no programa do Fausto Botelho. Um cara que tem idade para ser meu bisavô, ainda estava recomendando o pessoal investir numa porra dessa. Por quê? Porque o cara acha que o negócio é sustentável, não sei o quê, o cara só está queimando dinheiro de VC. Só que não tinha VC, teve ICO, não é isso? A maioria das pessoas, o juro negativo trouxe a distorção moral. Esse negócio de putaria, de você deixar sua filha abrir as pernas para quem quiser, viadagem, OnlyFans, é uma consequência da diluição da moeda. Não existiria OnlyFans, ninguém pagaria para ver mulher pelada. A prostituição é diminuir, a promiscuidade é diminuir na hora que a pessoa tivesse acesso a dinheiro de verdade. Porque ele ia poder acumular, a riqueza dele ia aumentar trabalhando mais, eles iam trabalhar mais, consumir menos, para no futuro ter acesso a coisas superiores. Só como o cara acumula, e a riqueza dele diminui, você bota seu dinheiro no banco e vale menos do que valia antes, você não quer trabalhar, você vai trabalhar o mínimo só para comer e para consumir o máximo e produzir o mínimo. É isso. O grande problema que a gente precisa vencer nessa nossa geração é a questão moral. A questão moral é a questão inicial. E por isso que o Bitcoin é imperativo moral. Não existe second best, não existe diluição em problema de engenharia. Você só precisa adotar a melhor solução. Existe um trilema. Por exemplo, na Revolução Francesa, certo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu só posso ser absolutamente livre se eu for livre para não ser fraterno e nem igual, não é isso? Não é isso? Esse é o trilema de qualquer criptomoeda. Velocidade, segurança, não é isso? Velocidade, segurança e custo. Pode ser de graça? Pode. Mas não vai ser de graça e absolutamente rápido. Não vai ser de graça e absolutamente seguro. É sempre um comprometimento de um desses três elementos, não é isso? O único que é absolutamente seguro, o único que tem o maior hash rate, o único que tem a rede mais antiga, a rede maior, o único que tem os maiores cérebros, o único que todos os efeitos rede, os 16 efeitos rede do Bitcoin é o Bitcoin. Aí você pode, dentro do Bitcoin, reduzir o custo e reduzir e aumentar a velocidade. Lightning. Você pode, na rede do Bitcoin, reduzir o custo e reduzir e aumentar a privacidade. Liquid, Confidential Transaction, não é isso? O Bitcoin é a rede básica, o TCP/IP, sobre o qual todo o resto
dos serviços financeiros, de contratos, de transações mais baratas, de transações mais seguras, de transações mais fungíveis, vão ser construídos através de segunda camada de sidechain. Diga, professor. Só fazendo um adendo aí, é dentro dessa fala sua aí, só para poder pegar o gancho. Parafraseando o que você colocou no seu próprio livro, né, que você colocou lá que o BTC ele não foi hackeado, é empresas que utilizam o BTC sim. Isso porque, assim, para pessoas que ainda não têm conhecimento sobre o mercado, na cabeça dessas pessoas, né, todo esse cenário conturbado que a gente está vendo aí com as corretoras e tudo mais, isso aí pode acabar na cabeça dessas pessoas ainda pouco informadas, pode acabar maculando a imagem até do próprio Bitcoin. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui o que torna o Bitcoin assim tão, já que você trouxe o trilema, tão robusto em termos de segurança. O que ele torna ele tão o Bitcoin já foi hackeado. O Bitcoin já foi hackeado. Inclusive tem uma rodapé sobre isso. Só colocar mais uma pergunta aqui Só colocar mais uma pergunta aqui do internauta aqui, ó, muito pertinente a essa daí mesmo, você responde as duas. Ele tá falando aqui, ó, tá, beleza, tem tudo isso aí, e de onde vem o valor do Bitcoin? Se você puder colocar também aí. Isso. O valor do Bitcoin é o valor utilidade. É o valor utilidade das 4 faculdades que a gente comentou no início. Tem algum valor você fazer transações sem nenhum controle de capitais? Tem algum valor você deixar seu patrimônio em um lugar que nenhum juiz pode lhe tomar no mundo? O Bitcoin é a única propriedade privada absoluta. Ele é mais propriedade absoluta do que qualquer terreno já foi no passado. Bitcoin é a única propriedade que você pode levar para você com caixão. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Tem alguma utilidade? Tem algum valor? Tem algum valor? Tem algum valor eu poder memorizar o dinheiro e ir para a cadeia há 10 anos e sair 50 vezes mais rico do que eu entrei? Eu ter um patrimônio que nenhum filho bastardo, nenhum amante, nenhum juiz pode me tomar. A dona da Pernambucanas, que tinha bilhões de patrimônio, o juiz disse que a empregada era amante afetiva dela e deu 100% dos bilhões dela para a empregada, não é isso? Você quer estar submetido a essa justiça? A única maneira de você ter alguma coisa que não está submissa a essa justiça é você ter Bitcoin, bicho. Porque, inclusive, como a gente começou aqui, o Ethereum tem vários pontos de falha que um oficial de justiça vai chegar lá e vai fazer o que quiser. Bitcoin já foi hackeado. O Bitcoin foi hackeado. Existiam vários bugs no Bitcoin. Só que isso aconteceu antes dele ter um preço. Antes de existir mercado de Bitcoin. Foi em 2010. E a solução foi a mesma solução do DDAO, que foi o rollback. É isso. O Ethereum fez 11 vezes mais rollback que o Bitcoin. Ele desfez um monte de transação. Só que o Bitcoin desfez uma transação quando ele não tinha valor financeiro. E alguém imprimiu bilhões. Né? Isso é uma coisa claramente que estava fora do consenso. E o Ethereum fez quando pessoas utilizaram o smart contract como ele estava programado. Porque o cara programou errado e alguém fez um exploit e o cara disse, não gostei, meu amigo perdeu dinheiro, não valeu, não é isso? E aí criaram o Ethereum Classic, né? Foi. O Bitcoin vale pela sua utilidade. Ó, tem, o que é um dinheiro? Desde Aristóteles, o Bitcoin é a forma mais perfeita de dinheiro nos critérios aristotélicos que foram criados 5 séculos antes de Cristo. Certo? O que é dinheiro? Dinheiro significa escassez. A partir do último halving, o Bitcoin é menos escasso do que o ouro. O ouro mantém o valor porque a inflação do ouro é entre 1,5% e 3% ao ano durante 5.000 anos, não é isso? A relação do stock to flow. Hoje a inflação do Bitcoin é mais baixa que a do ouro. A inflação marginal. Inclusive, talvez um dia seja negativa se você considerar os Bitcoins perdidos. O Bitcoin é mais transportável que o ouro. O Bitcoin é mais fungível do que o ouro. O Bitcoin é mais divisível do que o ouro. É isso. O Bitcoin é, dentro dos atributos de dinheiro, o dinheiro mais perfeito já feito na humanidade. Talvez exista uma outra coisa, mas provavelmente não vai ser no nosso tempo de vida, né? E o Bitcoin tem valor, utilidade pelas suas propriedades únicas. Você pode memorizar o seu dinheiro. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Você pode fazer empréstimos colateralizados que nunca foram possíveis no passado, porque o Bitcoin é o colateral supremo. É o único patrimônio que eu empresto a você e eu posso provar se você tirar do lugar onde eu mandei que você guardasse e botar você na cadeia, não é isso? Isso nunca foi possível no passado. Hoje, o Bitcoin tem a capacidade, e tende a fazer isso, de gerar colateralizados, inclusive inflacionar o dólar, inflacionar as ações, inflacionar os índices, gerando sintéticos de Bitcoin, engolindo a riqueza de 90% dessas reservas de valor. A tendência é que toda a riqueza da humanidade, ou pelo menos 99% dela, deixe de ser de coisas materiais. É possível e é provável que dentro de 10 anos seja muito mais valioso ter um ouro sintético do que ouro verdadeiro, porque ouro de físico, você não tem como dizer se é ouro mesmo. Até o Banco Central lá da China já recebeu ouro falso. Você não tem como alugar um ouro físico. De atestar a qualidade, né? Você não tem como transportar, você não tem como capitalizar, você não tem como usar como colateralizado. Um ouro sintético de Bitcoin vai ser mais valioso que um ouro. Um índice Bovespa de sintético de Bitcoin você vai poder negociar 24/7 sem pagar nenhum imposto. Isso vai ser mais ou menos valioso do que a merda lá do mini contrato que você tem que pagar custódia, tem que pagar corretagem, só pode negociar poucas horas por dia e ainda tem que pagar imposto de renda no final. Os sintéticos de Bitcoin vão engolir a economia do legacy, a economia convencional. A tendência em nosso tempo de vida é o Bitcoin engolir a maior parte da riqueza da humanidade.
Bitcoin Pelas já é, né? propriedades próprias dele. A impossibilidade de ser expropriação, impossibilidade de controle de capitais e a possibilidade dele ser um colateral supremo, gerando sintéticos superiores de todos os ativos que já existiram. Isso. Vamos voltar só num ponto aqui, Renato, que eu acho que o pessoal aí, tem muita gente que gostaria de saber, se a gente for falar em termos de lastro do Bitcoin. Ó, o chat aqui tá pegando tudo, Renato. Vocês tinham que fazer superchats, porra. Quem pagar, porra, pelo menos R$20 aí pra fazer uma gracinha pra remunerar vocês, porra. Eu vou te falar, a pergunta é 20, não sei quantos satoshi, não tem negócio lá do Bitcoin, superchats. O cara não pagar, meu irmão, não entra a pergunta, não é isso ou não? Até Paulo Cogos já tá monetizando a porra do tempo dele, não é isso ou não? Hein? Aqui você tem que direcionar o dinheiro todo pra você, porque é você que tá fazendo isso aqui pegar fogo, é mesmo. Eu não tirei um centavo do livro. Se tiver legal. Meu dono, Alan, que é o dono do livro. O quê? Não, aqui também nós totalmente, pelo contrário, a gente quer enaltecer aqui o convidado, porque assim, primeiro, você fez um engajamento aqui extraordinário, eu acho que o pessoal aí, ó, quem estiver gostando da live, pessoal, senta aí um foguinho aí pra gente ver o fogo subindo aqui, porque eu não tô conseguindo ler todos os comentários, mas na hora que para aqui pra mim, aí eu leio e já te falo, e aí eu queria pegar só a parte aí, porque como ainda tá nesse, olha como é que tá as chamas aí subindo aí, ó. O pessoal tá gostando, porque é o seguinte, tudo isso que você falou faz sentido. Quando eu queria pegar principalmente na parte que nós saltamos duas aqui, para poder, né, dar fluxo aqui, porque realmente a gente só está como referência aqui as perguntas. Só que você citou aí, por exemplo, por que não vale a pena, por exemplo, a gente acumular? Por que é tão difícil a gente acumular riqueza e competir nesse sistema que parece que foi feito para nós, né, para o cidadão comum, não enriquecer? Né? Porque quando o governo fala assim, ó, esse ano a inflação vai ser, que nunca acerta, né? Esse ano a inflação vai ser de 3,5%, vai ser de 5%. E sempre erra para bem mais. Né? Além disso, ou seja, é o governo falando na nossa cara, sem medo de errar, que nós vamos ficar mais pobres 5%. Isso, o dado do governo, que a gente sabe que não é real. Aí é que eu quero perguntar para você. Essa inflação, o que é essa tal dessa inflação? Se existe duas inflações, a inflação do governo e a inflação real, que inflação real é essa? E que inflação é essa do governo, que ele só fala de aumento de preço, mas não fala outros economistas, alguns economistas mais sérios, quem tem economista também, a maioria deles, infelizmente, né, que estudaram economia e tudo mais, só fala da inflação do governo, inflação de preço. Mas a gente sabe que tem outra inflação, a inflação monetária. E aí é isso, eu acho que é com base nisso que você falou, que não compensa mais a gente pegar e acumular dinheiro no padrão Fiat. Para quem não sabe, o padrão Fiat é esse padrão que a gente usa, o real, o dólar. Porque imagina aí, por exemplo, o venezuelano. Hoje está cheio de milionários miseráveis. Lá na Venezuela. Milionários miseráveis. O cara é milionário, o cara é bilionário, mas, por exemplo, R$100 é 1 milhão, é 1 milhão de bolívares, é equivalente a... É 1 milhão, é 1 bilhão, é equivalente a R$100 brasileiro. Agora vamos pegar o nosso recente, que é a Venezuela. O pessoal, mas a Venezuela já acabou, já faz há muito tempo. Beleza, vamos pegar a Argentina, que já tem acabando, já tem um tempo que vem acabando, mas hoje que está num ponto crítico. Do lado, um dos países que já foi um dos mais ricos do mundo, né, já foi país desenvolvido até, está agora com a inflação absurda de 50%, 100%, né, ao ano. E quem é que vai querer receber peso argentino? Um exemplo, então, por que a moeda, o padrão Fiat, é tão nefasto para o sistema atual, para nós que queremos, né, enriquecer, que nós estamos fazendo nessa live aqui, evidentemente que é para ajudar as pessoas a atingirem a liberdade financeira, entender de economia, entender de investimento, entender o que é Bitcoin e tudo mais, enfim. O que é que está de errado nesse sistema, Renato? Dá uma luz aí para nós. Ludwig von Mises fez uma palestra na Argentina que ele tentou salvar os argentinos, já que você está utilizando esse exemplo. E essa palestra... As 6 lições é a palestra dele na Argentina. Não, nem é um livro, porque só tem uma referência, e uma referência filosófica, Ortega y Gasset. Uma referência que não tem muito a ver com o que ele está falando. Ele só está falando ali com exemplos, com verdades autoevidentes e com exemplos públicos e notórios. É uma conversa. E uma das 3 lições é o que é a inflação. E a inflação é o aumento da base monetária. Eles usam índices de inflação, que são medidas. Só que essa medida de inflação, se você aceitar, você está se empobrecendo. Porque em qualquer sociedade que aumenta a população, que avança a tecnologia, o preço das coisas tem que diminuir. Como o preço das coisas não diminuiu, quem está se apropriando dos ganhos de escala e tecnológicos é o Estado. Eu vou dar um exemplo.
Provavelmente na casa que seu bisavô nasceu não tinha energia elétrica. Renato, perdão, vou ter. Ó, 4 segundos, vai cair a live.